Abacuque, capítulo 1. Leremos nessa leitura inicial os 11 versículos iniciais do capítulo 1, versículos 1 a 11. Foram tema das mensagens anteriores. E hoje nos debruçaremos sobre os versículos 12 a 17. Mas vamos fazer, a princípio, a leitura do capítulo 1 de Abacuque, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E aí, a partir do versículo 5, a resposta do Senhor ao clamor do profeta. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Oremos. Pai amado e bendito, diante da tua palavra, que é perfeita, que é luz, que é lâmpada para nós, que nos endireita os caminhos, que nos corrige os caminhos, que, como ouvimos nesse belo testemunho, gravado em nossos corações, pode ser auxílio na hora da tribulação, como foi com Alexandre. Senhor, eu te louvo pela tua palavra e pelo privilégio de poder compartilhar com meus irmãos nessa noite. Deus amado e bendito, fala aos corações, que diante do sofrimento, da angústia, possamos nos voltar para o Senhor, e mesmo que por vezes não entendamos coisas que sucedem a nós, possamos continuar confiando no Senhor, pois como veremos mais à frente, o justo viverá pela fé. Te louvamos nessa noite e pedimos a tua rica bênção e direção em tudo que faremos ainda, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, como devemos lidar com o sofrimento? Ao sofrimento que nos atinge, ao sofrimento que atinge pessoas próximas, ao sofrimento que atinge pessoas que não são tão próximas, mas que talvez tenhamos alguma compaixão, algum sentimento ao vê-las em sofrimento. Como devemos lidar com o sofrimento? O pastor Luiz Saião, um homem de Deus, eu tive uma aula com ele, foi muito abençoado. E ele é um homem que tem muito conhecimento da língua hebraica. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções poucas em aramaico. E o Luiz Saião é um hebraísta, é um conhecedor da língua hebraica. E ele tem um texto sobre Abacuque, em que ele mostra algumas visões de filosofias, religiões, acerca do problema do mal. Por exemplo, ele fala do ilusionismo, que é uma visão que nega a realidade do mal, presente, por exemplo, no hinduísmo, que fala que o mal, na verdade, é ilusório, que a gente tem que, como se fosse, sobressair e não sentir o mal que nos acontece. Eu acho que é muito difícil você, por exemplo, levar essa filosofia para uma pessoa que tenha perdido um ente querido, alguém que tenha perdido uma filha num atropelamento, e você dizer que o mal não existe, que é uma ilusão. Acho que deve ser algo muito difícil de alguém crer. Também, o Luiz Saião chama a atenção a filosofia do ateísmo. Se o ilusionismo nega o mal como se fosse algo que não existe, é só uma ilusão da nossa mente, o ateísmo, ele nega a Deus,
que ele fala: se o mal existe e Deus é todo poderoso, todo bondoso e soberano, isso não, essa conta não fecha. Então, se existe mal no mundo, não pode existir Deus. E assim o ateísmo nega a Deus. Há também o dualismo, presente, por exemplo, na filosofia maniqueísta, que fala que o bem e o mal estão sempre lutando e são coeternos, estão sempre em disputa, e que o mal existe e que Deus existe, o bem existe, mas que há uma luta de forças iguais. O que nós não cremos, pois cremos que há um Deus bondoso que um dia suplantará todo o mal. Mas o dualismo nega a distinção entre Deus e o mal, como se fossem seres de igual poder. Há uma filosofia mais recente, que não é muito conhecida por esse nome, mas é muito presente no meio evangélico brasileiro, chamado teísmo aberto, que diz que Deus se compadece tanto do sofrimento do homem, que ele abriu mão da sua onisciência, da sua soberania, e Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Aí você fala: mas isso é um absurdo. Mas a gente, no meio evangélico, pregando isso, já foi mais forte um tempo atrás, foi muito combatido há alguns anos, enfraqueceu um pouco, mas dizem que Deus, para dar total liberdade aos seres humanos, ele abriu mão da sua soberania, e ele não sabe, ele chora quando acontece um evento como uma pandemia, como o tsunami que aconteceu uns anos atrás. Deus chora junto com os homens, porque ele não sabia que isso aconteceria, e assim nega a soberania e a onisciência divinas. E há uma que ainda o Luiz saiu, mas eu estou inserindo aqui a última, que é a tal de teologia da prosperidade e também a teologia da confissão positiva, que afirma que o fiel, ele não pode sofrer o mal. Se um fiel está sofrendo mal, é porque ele não tomou posse da bênção, é porque ele não ativou. Esses dias eu vi um negócio muito ridículo, perdoe a expressão bem honesta, no YouTube. Eu nem assisti o vídeo, mas vi a chamada lá: ative a sua restituição. Parece anúncio de banco, né? Pedindo para você: ative o seu investimento, ative a sua poupança, ative a sua conta corrente. Não, era um dito pastor falando que você tem que ativar para ter a sua prosperidade material, financeira, seja lá qual for. E assim a teologia da prosperidade ou da confissão positiva, que é aquela que diz que a gente tem que confessar as coisas para que elas venham a acontecer, ela nega que o mal também acomete o justo. Só que a Bíblia mostra que homens justos como Jó sofreram males, e Abacuque também nos mostra isso. Então essas 5 posições: o ilusionismo, que nega o mal como se fosse uma ilusão; o ateísmo, que nega a Deus, pois diz que se Deus existe não pode existir o mal; o dualismo, que é muito presente, por exemplo, em movimentos de batalha espiritual, falarei mais sobre isso à frente, que quase coloca Deus e o diabo com o mesmo poder, e você tem que ficar ali o tempo todo no meio dessa guerra. Sabemos que é uma guerra espiritual, mas sabemos que o nosso Deus é muito superior, ele é o soberano. Mas o dualismo nega essa distinção entre Deus e o mal. O teísmo aberto, que é essa que fala que Deus não conhece o futuro, nega a soberania e a onisciência de Deus. E a teologia da prosperidade, essa tal confissão positiva, nega que o mal também pode acometer o justo, irmãos. O justo pode cair de uma altura de 4 andares e Deus não o livrar da queda, mas o livrar na queda, como ouvimos tão bem essa noite. Nenhuma dessas posições reflete a perspectiva cristã. Nenhuma dessas posições revela o que nós aprendemos nas Escrituras. E o livro de Abacuque nos ajuda a lidar com o problema do mal, com o problema do sofrimento. Essa semana eu estive em 2 sepultamentos, irmãos. E nessa hora, às vezes as pessoas falam demais. Eu conversava com alguns irmãos sobre isso. Às vezes as pessoas querem ajudar, mas falam demais. E nessa hora o ideal é você falar pouco. Os amigos de Jó ajudaram muito quando permaneceram, salvo engano, 7 dias calados junto a ele. Quando começaram a falar, falaram muitas besteiras e só trouxeram mais angústia ao coração do sofredor Jó. Então, como lidar com o problema do mal? O que a Bíblia nos ensina sobre isso que a teologia chama de teodiceia? O dilema entre um Deus bom, onisciente, soberano e o mal presente no mundo. Estamos acompanhando o drama vivido lá no Afeganistão. Essa semana, há poucos dias atrás, além de todo o drama que foi visto naquelas tentativas de fuga lá daquele país, houve um atentado terrorista e morreram mais de 170 pessoas, irmãos. 170 pessoas é muita gente. É um avião de médio porte cheio, como se tivesse caído, e essas pessoas morreram na explosão, pelo menos a informação que eu obtive, de um homem-bomba. Um homem decide, pelo menos a informação que eu obtive na mídia que eu consultei, um homem carregado de explosivos matou, juntamente com ele mesmo,
170 pessoas. Como devemos lidar com o mal? Voltando ao contexto de Abacuque, ainda nessa introdução um pouco extensa, o contexto é do pré-cativeiro babilônico. O povo de Judá, advertido por Deus, o povo de Israel era um povo só, aí depois de Roboão, filho de Salomão, se dividiu em 2 povos, Israel ao norte com 10 tribos, e Judá ao sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. Simeão ficou um pouco ali no meio, mas é um detalhe que não nos cabe aqui. E ficaram juntos e Deus advertia que seguissem a lei, os profetas foram levantados e o povo se desviava, até que Israel caiu na mão dos assírios, foi levado cativo em 722 a.C., e alguns anos depois, aproximadamente 600 depois de Cristo, Deus enviou um grande rei, que foi Josias, que fez um avivamento, uma reforma, e foi um tempo maravilhoso, mas Josias morreu na batalha no Vale do Megido, e ele morre ali, e Judá volta a se desviar dos caminhos de Deus. E Abacuque não dá muitas informações sobre ele, sobre o contexto, mas tudo indica que Abacuque profetizou nesses dias, nos mesmos dias do profeta Jeremias, de outros profetas também, como Naum e Sofonias. Então, Abacuque profetizou ali às vésperas da Babilônia tomar Jerusalém e conquistar Judá. Às vésperas de algo que era impensável. Por isso que nós vimos aqui no versículo 5, que Deus responde a Abacuque: nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Ninguém acreditava que Jerusalém poderia ser derrubada. Como falei na mensagem anterior, lá em 2 Reis, vemos que Deus deu um grande livramento ao rei Ezequias, que clamou a Deus, e ele orou a Deus, e Deus enviou numa noite um anjo, e por intermédio de um anjo, 185 mil soldados assírios morreram e não invadiram Jerusalém. Então, o povo tinha na mente que Deus havia operado muitos livramentos. Mas, irmãos, a paciência de Deus tem limite. Isso é algo que eu quero que fique no teu coração como um alerta, nessa série na qual estamos nos debruçando sobre o livro de Abacuque. É que o nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é compassivo, nosso Deus é amor, mas nosso Deus também é justo e é fogo consumidor. Irmãos, não podemos achar, como alguns hoje em dia pregam, muitas igrejas estão pregando o amor, o importante é o amor, e devemos amar uns aos outros, devemos ter compaixão, mas o nosso Deus é justo juiz, irmãos. Não podemos brincar com as coisas de Deus, porque Deus pode perdoar uma vez, pode perdoar 2, pode ter misericórdia várias vezes, mas uma hora, com perdão da expressão, ele puxa a corda e já era. E o que está acontecendo com Judá aqui, irmãos, é exatamente isso. Deus chegou no limite, o cálice de Deus com a impiedade, com a iniquidade de Judá, chegou ao limite e Deus deu um fim. E Abacuque, como vimos na primeira mensagem, ele questiona Deus: até quando, Senhor? Porque Abacuque começou a ver muita injustiça. E aí eu falei na primeira mensagem que o contexto de Abacuque muito lembra a nossa sociedade brasileira. As leis não são cumpridas. Lá era a lei do Senhor que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Nós no Brasil temos muitas leis, mas elas são deturpadas, são invalidadas ou são burladas. Havia violência, como ele grita aqui, violência, destruição, injustiça, opressão. E Abacuque vira para Deus e fala: até quando? E como preguei no domingo passado à noite, Deus dá uma resposta chocante ao profeta. Ele fala que, em outras palavras, Deus fala para Abacuque mais ou menos assim: você acha que está ruim, Abacuque? Saiba que vai piorar e muito. Você acha que um povo de Judá está sendo violento e injusto? Saiba que eu trarei uma nação mais violenta do que Judá e mais injusta do que Judá, e ela vai devastar tudo. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Que resposta chocante. Isso eu falei na mensagem anterior, e hoje, né, se você quiser, até recomendo que você ouça as mensagens. A gente tem disponibilizado somente o áudio. Às vezes a pessoa não tem tempo de ficar vendo o vídeo ou de assistir todo o culto. A gente sempre disponibiliza essas mensagens em série, somente o áudio. Você pode ouvir, talvez fazendo uma atividade na sua casa, ou na rua, ou na condução. Você vai sendo alimentado pela palavra de Deus. Eu recomendo que você volte e ouça as 2 mensagens anteriores. A primeira sobre até quando de Abacuque, e a segunda sobre essa resposta chocante de Deus. E às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente ora querendo informar Deus das coisas, né? Como se Deus precisasse ser informado de alguma coisa. E parece que Deus aqui está eliminando isso. Não que a gente não possa falar as coisas para Deus, devemos falar, abrir, rasgar nosso coração.
Mas Deus não precisa ser informado de nada, Ele sabe de tudo. Ele declara aqui no texto que lemos no início, que Ele conhecia toda a crueldade dos babilônios, que Ele conhecia as táticas de guerra dos babilônios que chegavam em cidades que eram muradas, que eram aquelas muralhas que protegiam as cidades, e eles iam construindo rampas, e às vezes demorava 1 ano para construir uma rampa, até chegar ao topo da muralha para invadirem as muralhas por cima. Então Deus conhecia a maldade dos babilônios, Deus sabia que aquele povo era cruel e ainda assim enviou aquele povo para julgar o seu povo, porque o seu povo se afastou dos seus caminhos. Qual será a reação de Abacuque a essa resposta tão forte da parte de Deus? Ainda só para concluir, eu falei também que Abacuque nos ensina sobre a oração, que a oração nós devemos orar com intimidade com Deus e também com reverência, mas abrir nosso coração. A Bíblia nos autoriza a orar até quando? Até no céu. Em Apocalipse 6, você vê que os mártires estão clamando a Deus: até quando deixarás para vingar o nosso sangue, em outras palavras? Então a Bíblia nos autoriza a chegar: Senhor, até porque assim, se a gente não se indignar com a maldade nesse mundo, tem algo errado no nosso coração, irmãos. Porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus e vemos tanta violência, tanta deturpação, tantos males, inclusive dentro da igreja, e nós nos acomodamos e achamos que está tudo bem, nosso coração está no lugar errado. Nós precisamos falar: Senhor, até quando? Pessoas, como pregava o diácono Valquir pela manhã, pastores que se dizem falar em nome de Deus, buscam somente interesses próprios, e o Senhor não entra com juízo sobre isso. Só que Abacuque ouviu até quando, e ouviu uma resposta muito dura de Deus, e hoje veremos qual será a resposta do profeta. Eu também falei na primeira mensagem que Abacuque funciona numa estrutura que parece cultica. Alguns entendem que Abacuque provavelmente foi um profeta cultico, que ficava no templo, no culto, falando da parte de Deus, que é no capítulo 3, onde tem aquele belíssimo salmo, que tem aquelas palavras que cantamos essa noite: ainda que a figueira não floresça. Naquele belíssimo salmo parece escrito por alguém que conhecia bem o culto a Deus, e Abacuque talvez fosse um profeta que operava no culto a Deus em Jerusalém. E Abacuque ouve isso. Qual será a resposta do profeta? É isso que veremos essa noite. Primeiro ponto, a reação do profeta diante do mal. Como o profeta vai reagir? Para a gente contextualizar um pouquinho, irmãos, é como se a gente estivesse falando assim: ó, Senhor, as coisas estão muito difíceis aqui no Brasil, há uma crise econômica instaurada, uma crise política, uma crise institucional. Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? E Deus respondesse para mim: eis que eu enviarei o Talibã para dominar o Brasil. O paralelo pode ser feito dessa forma. Certo pregador, na década de 80, pregava lá nos Estados Unidos, no meio da Guerra Fria, aquela guerra entre Estados Unidos e União Soviética, e ele falou: é como se a gente orasse: Senhor, as coisas estão difíceis aqui nos Estados Unidos da América, e Deus falasse: eu vou enviar a China comunista para dominar os Estados Unidos. É mais ou menos isso que Abacuque ouviu da parte de Deus. Agora imagina se você ouvir isso. Está difícil, está complicado, mas imagina se você ouve que a gente seria dominado por um povo violento, cruel. Foi isso que Abacuque ouviu da parte de Deus. Por quê? O limite de Deus havia chegado e já era chegada a hora do juízo. Eu falei para vocês que Jeremias foi contemporâneo de Abacuque. Jeremias pregou ao povo que se arrependesse, que se entregasse à Babilônia, porque não tinha jeito, Deus tinha julgado. E como Jeremias reagiu? Vá comigo no livro do profeta Jeremias. Volte um pouco na sua Bíblia para Jeremias, capítulo 1. Antes de vermos a reação de Abacuque, vamos ver a reação de Jeremias. Um texto muito conhecido. Mais ou menos no mesmo contexto da iminência da dominação Babilônia. Olha o que Jeremias orou ao Senhor. Jeremias, capítulo 12. Jeremias capítulo 12, a partir do 1º versículo. Jeremias faz uma queixa muito semelhante ao que Abacuque faz. Olha o que diz: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, olha as palavras do profeta: eu gostaria de discutir contigo. Olha o que ele fala para Deus. Sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste, eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor.
tu me vês e provas a minha atitude para contigo. E olha a oração de Jeremias: arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Qual a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias está falando: Senhor, olha quanta injustiça, os ímpios prosperam, não temem ao Senhor, não honram o Senhor, sempre honram o Senhor nos seus lábios. Já viu gente assim que tem o evangeliquez? Fala glória a Deus, aleluia, mas tem a vida toda errada. Mas tem todo o discurso evangélico debaixo dos lábios, mas, como diz aqui o versículo 2, está longe de Deus os seus corações. O que Deus responde a Jeremias, versículo 5? Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Tu acha que está ruim, Jeremias? Está achando mesmo que está difícil? Vai piorar muito. Você está se cansando com homens que vão a pé? Você vai ter que ir atrás de homens que andam a cavalo. Você está se fatigando no meio de um terreno seguro? Você, o que fará nos matagais junto do Rio Jordão? Deus nem sempre responde como a gente espera, irmãos. E aí nós vemos que Abacuque e Jeremias nos ensinam uma teologia da oração muito diferente do que nós vemos em muitas igrejas hoje. Não em todas. Quando eu falo isso, existem muitas igrejas sérias pregando a palavra de Deus com propriedade. Mas, infelizmente, há muitas aí que estão falando dessas besteiras de ativar a sua restituição, né? Só se for a restituição de imposto de renda, né? Que até assim está difícil. Mas ative a sua restituição, ative isso, ative aquilo. Que ative o quê, meu irmão? Ative a vergonha na cara e vai ler a Bíblia, dá vontade de falar para esses caras. Deus nem sempre responde o que a gente gostaria de ouvir. Se Deus respondeu assim para Jeremias e para o profeta Abacuque, por que você acha que nós somos melhores do que ele e só devemos ouvir de Deus respostas positivas? Talvez a gente esteja com o ego muito inflado, achando que nós somos muita coisa. Nós não somos, não. Perdoe-me te lembrar disso ou te falar se você ainda não sabe. Mas voltando a Abacuque, qual vai ser a resposta de Abacuque? O apóstolo Paulo, eu não vou ler agora, mas se você quiser ler em casa, em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala de todo o sofrimento que ele passou, de naufrágios, de apedrejamentos, foi dado como morto, foi preso, vigílias, nudez, fome. E aí quando no capítulo 4 da mesma segunda epístola aos Coríntios, onde ele relata todo o sofrimento que viveu lá no capítulo 11, no capítulo 4 ele fala que em tudo somos perplexos, ficamos perplexos. Vá comigo para a gente ler o texto certinho. Queria ganhar um tempo, mas vamos só ao capítulo 4, de 2 aos Coríntios. Esse texto é muito precioso, não quero perder. 2 Coríntios 4, versículo 8. Segundo Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O reverendo Heber Carlos Campos Júnior usa esse texto para falar do texto que estamos vendo de Abacuque, que ele fala que Abacuque, assim como Paulo, fica perplexo, mas não desesperado. Vamos lá voltar a Abacuque. Qual é a reação de Abacuque diante daquela resposta tão dura da parte de Deus? Versículo 12 do capítulo 1 de Abacuque. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, não morrerás. Só até aí por enquanto. Abacuque, depois de ouvir aquela pancada, aquela resposta dura de Deus, ele responde reconhecendo Deus como seu Deus. Lembra do que o nosso Senhor Jesus Cristo disse na cruz, nos seus últimos momentos, citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ali cita o Salmo 22. Então Abacuque, no meio da dor, ele chama Deus de seu Deus, e assim deve ser, irmãos. Aqui eu aprendo algo sobre o sofrimento. Quando o sofrimento nos atinge, a gente devemos nos voltar para o nosso Deus como nosso Deus, meu Deus, que é eterno. Meu Deus, meu santo. Abacuque aqui está afirmando alguns atributos importantes de Deus. Deus é eterno, irmãos. Nós fomos criados em algum momento. Nós um dia seremos imortais, viveremos em novos céus e nova terra para sempre. Mas Deus, Ele sempre existiu.
É o que na teologia é chamado do atributo da aceidade. Deus tem vida em si mesmo, ele não criou a ele mesmo, nem ninguém criou Deus. Ele tem vida em si mesmo desde a eternidade. Só Deus tem isso. Só Deus tem vida em si mesmo, a aceidade. E Abacuque exalta isso. Então, no momento do sofrimento, irmãos, precisamos voltar para Deus como nosso Deus. Não negar o sofrimento como fazem esses ilusionistas, como diz o Luiz Saião, e falar que o sofrimento não existe, ou querer tapar o sol com a peneira, ou querer encontrar uma fórmula mágica para fugir do sofrimento. Eu não estou falando com isso que a gente tem que curtir o sofrimento. Está sofrendo? Fica curtindo, fica ali se deleitando no sofrimento. Se você pode se livrar do sofrimento, se livre, irmãos. Não é uma teologia de ficar curtindo o sofrimento, mas se você não puder evitar o sofrimento, volte-se para Deus e fale: meu Deus, meu santo, que Ele é o nosso Deus, irmãos, que está conosco no dia das águas tranquilas e pastos verdejantes, mas que está junto conosco porque é o nosso pastor quando passamos pelo vale da sombra da morte. E aqui Abacuque fala: tu não morrerás, mas a palavra aqui no original, no hebraico, é meio confusa, porque pode ser traduzido como tu não morrerás ou nós não morreremos. As duas possibilidades são válidas. E as duas são possíveis por quê? Nós um dia não morreremos eternamente, irmãos. Nós um dia estaremos para sempre na presença do Senhor. E o Senhor muito menos. Ele nunca morrerá. Cristo, que é Deus, morreu naquela cruz para nos salvar. Mas Ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E um dia voltará para nos buscar. Então, Deus não morrerá. Ele é eterno. Nessa segurança, irmãos. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é soberano. E Ele é santo. E Abacuque continua aqui, nessa primeira parte que eu chamei de a reação do profeta diante do mal que viria. Deus falou: vai vir o mal. Ele continua: Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Abacuque entende, irmãos, que os acontecimentos na geopolítica internacional, global, estão debaixo da soberania de Deus. Às vezes a gente crê que Deus é soberano só sobre a igreja, ou só sobre a vida dos seus membros. E certamente Deus o é, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não desconhece o que está passando nos noticiários. Ele é o Deus soberano e Abacuque, após ouvir a resposta dura de Deus, ele fala: Senhor, o Senhor que designou os caldeus, os babilônios, o Senhor é o Deus eterno, o Deus santo. E ele continua no versículo 13: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. E aqui eu aprendo alguma coisa nesse primeiro ponto, a reação do profeta diante do problema do mal, que em meio ao sofrimento nós precisamos nos apegar aos atributos do nosso Deus. Em meio ao sofrimento precisamos lembrar que Ele é o meu Deus. Em meio ao sofrimento temos que nos lembrar que Ele é um Deus santo, que não tem parte com a injustiça. Em meio ao sofrimento temos que lembrar que Ele é o soberano sobre toda a terra. Se os ateus falam que não existe Deus porque não pode ter mal e Deus ser soberano, nós falamos: não, existe o mal, mas o mal ele vai ser totalmente eliminado no fim, é que ainda não chegou a tempo. Deus está esticando a sua corda para botar mais gente para dentro do seu reino, mas um dia o mal será de vez por todas eliminado, porque Ele é soberano, porque Ele é santo e os seus olhos são tão puros que Ele não pode ver o mal. Então, se você está passando por sofrimento, apegue-se aos atributos de Deus. Por isso que a gente precisa cantar, como fizemos essa noite, os atributos de Deus, cantar que Ele é soberano, né? Tem um cântico que não cantamos essa noite, mas cantamos com alguma frequência: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Isso alimenta a nossa alma. Um cântico que eu gosto muito, baseado no Salmo 99, reina o Senhor, tremam os povos. Em dias confusos como os nossos, uma geopolítica complicada, muitas coisas acontecendo, muita gente preocupada, ansiosa, com medo do dia de amanhã, e a gasolina está chegando a R$7, e o feijão a R$10, e tanta preocupação. É importante nós cantarmos e nos lembrarmos que reina o Senhor, tremam os povos. Ele reina, irmãos. Ele nem reinou, nem Ele reinará. Ele reinou, Ele reinará e Ele reina. Esse é o Deus que nós servimos. Lembre-se dos atributos de Deus em meio ao sofrimento, que Ele é santo. Ele não está santo, nem foi santo, nem será santo. Ele é santo. Levítico 19:2 fala: sede santos, pois o Senhor, o vosso Deus, é santo. Ele é santo, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Os atributos de Deus devem alimentar a nossa alma na hora da angústia. Mas ainda assim, Abacuque questiona Deus. Lembra que eu tenho falado que essa série é uma jornada do até quando ao ainda que. O livro começa: até quando, Senhor?
E termina, ainda que a figueira não floresça. E a gente está vendo o que acontece nessa jornada para o coração do profeta mudar de tal forma, de mudar do até quando, para o ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor. E aqui nós vemos um novo questionamento do profeta, em que ele já vai mudando um pouco, ele já não fala até quando. Versículo 13, a segunda parte. Então, por que toleras o perverso? Ele não fala até quando, mas ele fala o quê? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? O questionamento de Abacuque aqui é o seguinte: tudo bem, senhor, o povo peca, o povo comete violência, e como na lei lá mosaica, olho por olho, dente por dente, o povo comete violência, o povo comete injustiça, o povo será dominado por um povo mais violento e mais injusto do que eles. Eu entendi até aí, entendi que o Senhor é soberano, mas por que o Senhor fica calado enquanto esses caldeus babilônios são piores do que o teu povo e estão vindo dominar a gente? Por que o Senhor fica quieto? Ele passa do até quando para o porquê. E não é assim quando a gente está em sofrimento? Quantas vezes, quando morre um ente querido, numa circunstância que você não esperava, ou pessoas são acometidas de doenças assim que em pouco tempo partem, e você fala, talvez você não fale até quando, mas você fale, por que, Deus? Por que isso ocorreu comigo? Quando você tem algum problema de ordem familiar, quando você tem um problema de ordem financeira, alguns até falam, você não tem que falar por quê, você tem que falar para quê, mas às vezes você não vai saber o porquê nem o para quê. Por que, Deus? E Abacuque entra nesse lugar. Tudo bem, senhor, o senhor vai fazer isso, mas por que usar um povo tão mau para julgar o teu povo, o povo da aliança? E ele continua, versículo 14: tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Seguindo o pensamento de alguns comentaristas, que Abacuque está nos dizendo que sob o juízo de Deus e por consequência do pecado, nós perdemos a nossa humanidade e somos tratados como animais. E as pessoas hoje em dia se estão tornando como animais, irmãos. As pessoas estão relegando, estão deixando de lado a sua imagem e semelhança com Deus, e em nome de dizer que querem fazer o que querem, fazerem com o seu corpo, com a sua vida, com a sua sexualidade o que querem, estão vivendo como animais. E é isso que o pecado faz com o homem, ele destitui, é isso que o diabo quer fazer, ele quer destituir a nossa imagem e semelhança de Deus, e nós sermos como animais. E Abacuque compara como peixes, fala, nós somos como peixes que ninguém governa. E no versículo 15 ele diz assim, ó: o inimigo puxa a todos com anzóis. O inimigo aqui já é os babilônios. Apanham-os em sua rede e nela os arrasta. E olha que coisa chocante o final do versículo 15. Então alegra-se e exulta. Sabe o que ele está falando? Os babilônios pegam os outros povos como um pescador pega peixes e ele fica se alegrando. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles homens invadiam terras, violentavam mulheres, matavam idosos e crianças, aleijavam animais, matavam homens, cometiam todo tipo de atrocidade e se alegravam e exultavam com isso, irmãos. Esse é o caráter do perverso, do mal. E você pensa que não existem babilônios nos dias de hoje? Existem sim. Pessoas que se alegram com a iniquidade, que se alegram com a impiedade, que se alegram em promover o mal, não têm uma visão cor-de-rosa da vida, achando que nós estamos num parque de diversões e que é tudo maravilhoso. Também não teve uma visão pessimista, achando que é tudo ruim, mas abra os seus olhos, porque existem pessoas mais que, assim como os babilônios, se alegram em ver o outro ser oprimido, que se alegram em ver o outro passando por dificuldade. E no versículo 16 ele fala, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede, aqui fazendo uma comparação com o pescador, que com a rede pega os peixes, vive em grande conforto e desfruta iguarias. O que ele está falando? Os ímpios fazem toda a sua maldade e idolatram a sua força. No versículo 11 ele tinha dito assim, ó, homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Talvez você conheça homens assim, que acham que são muito bons porque têm dinheiro na conta, porque têm poder por conta da sua atividade profissional, ou têm um poder ali na sua comunidade, ou então tem status na sociedade, ou tem influência política, e se acham em Deus, ou idolatram o seu próprio poder, a sua força econômica. Os babilônios eram assim. O profeta está falando, Deus, esses homens fazem mal, eles oprimem as pessoas, e acham e se alegram, e desfrutam de todo o mal que eles promovem ao próximo. E aqui eu aprendo, irmãos, que em meio ao sofrimento, se a primeira coisa que eu vi essa noite com os irmãos é que a reação do profeta diante do mal foi exaltar os atributos de Deus
E eu aprendo que em meio ao sofrimento precisamos lembrar quem Deus é, porque Ele é eterno. Nós somos inconstantes, não devemos ser, Tiago nos adverte sobre isso, mas eu quero dizer que nós passamos por momentos de alegria, momentos de dificuldade, por decepções, por alegrias, por frustrações, por conquistas, mas Deus é constante, Ele é eterno, e isso nos dá segurança, irmãos. E aqui nessa segunda parte, o questionamento do profeta nos ensina que por vezes você pode até abrir mão do até quando, Senhor, mas ficar se consumindo, mas por quê? Por quê? Por que trazer um povo tão mau? Por que trazer um povo pior do que o nosso para julgar a gente? E aí chega a terceira e última parte, já caminhando para o final. A espera do profeta. Versículo 17. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Abacuque está falando, Deus, os babilônios vão continuar fazendo isso, o Senhor vai fazer nada. Capítulo 2, apenas o primeiro versículo. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque fala, vou ficar na torre de vigia aqui, como se eu estivesse vigiando a terra, esperando chegar alguma notícia, e vou esperar a resposta de Deus. E aqui eu aprendo, irmãos, que em meio ao sofrimento, em meio à angústia, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Nós somos um povo muito ansioso, nós somos viciados em respostas automáticas. A gente quer tudo responder rápido, quer tudo ter respostas rápidas, mas Deus não está sujeito à nossa cultura, aos nossos dias. Ele continua sendo o Deus que responde do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e para a honra e glória somente dEle, irmãos. Aleluia. E Abacuque entende isso, apresenta a sua queixa a Deus. Como falei na primeira mensagem, isso nos ensina sobre a oração. A oração não é para você ficar falando só coisas boas ou ficar querendo bajular a Deus. É para você rasgar seu coração com intimidade e reverência diante do seu Deus. E ele questiona a Deus e fala, eu vou parar e vou aguardar a resposta de Deus. E a resposta de Deus vem, irmãos. E se Deus permitir, no próximo domingo à noite, veremos qual é essa resposta de Deus ao profeta Abacuque. Mas eu quero só te adiantar que dentro dessa resposta de Deus, que veremos em seguida, há uma das maiores pérolas encontradas no Antigo Testamento. Se eu falei que algo maravilhoso nós vemos no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça e por aí vai, algo fantástico também no capítulo 2, que é justamente a resposta de Deus a esse questionamento do profeta. Porque no versículo 4, ele diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Uma outra tradução pode ser, o justo viverá pela fé. Eu não sei se o irmão ou a irmã já tomou ciência de como são confeccionadas pérolas dentro de uma ostra. A ostra tem aquela concha e as pérolas são confeccionadas dentro da concha, dentro da ostra. Por que uma ostra produz pérolas? Certo é que, segundo alguns estudos que eu consultei, apenas 2% das pérolas saem tão redondinhas e bonitinhas como você vê vendendo a preços, né? Quase você dá um rim para comprar um cordão de pérola, mas é caríssimo e poucas saem daquele jeito. Normalmente elas vêm só pela metade, às vezes com cores diferentes. Mas o que faz uma ostra gerar uma pérola? Estudiosos dizem que é quando, pela sua casca, há uma invasão de algum, né, a bióloga aí, a invasão de algum ser que vai causar risco à pérola, ela começa a criar, risco à ostra, perdão, ela começa a criar umas camadas, e tem o tal do madrepérola, e vai criando umas camadas, para meio que encapsular aquele risco, e ele fica junto ali da concha, e não consegue adentrar a pérola. E uma vez eu ouvi uma pregação, que era dito que aquilo traz algum sofrimento à ostra. Então, você deve lembrar disso, né? Muitos anos atrás. E aí aquele sofrimento, ela reage e a pérola é resultado de uma reação a um risco e, a certa medida, a um sofrimento daquele pequeno animal. E às vezes há ostras que eu vi fotos, que você vai ver várias pérolas pequenininhas formadas ali, que trabalhadas geram belíssimas obras de arte e joias preciosas. E aqui, irmãos, no meio do sofrimento de Abacuque, no meio de ouvir respostas duras de Deus, nós encontramos essa pérola de valor imensurável. Deus respondendo a ele, o justo viverá pela fé. E essa palavra influenciou muito Martinho Lutero, influenciou muito os reformadores de quem somos, de certa forma, filhos.
Eles nos influenciaram porque resgataram essa verdade de que somos salvos pela graça mediante a fé, como diz Paulo aos Efésios. O irmão Marcos abriu o culto com esse texto de Efésios 2. Mas eu quero ir a Romanos capítulo 1, já estamos quase terminando. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim o apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, e diz Paulo citando Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Em meio a todo aquele sofrimento, em meio a toda aquela angústia, e mesmo a toda aquela perspectiva sombria, Abacuque, que possivelmente na sua juventude, alguns advogam isso, viu o grande avivamento que Deus avivou, com o qual Deus avivou e visitou o povo de Judá nos dias do rei Josias. Abacuque deve ter visto o templo sendo restaurado, o culto a Deus sendo restaurado, a palavra de Deus sendo lida, e agora vê todo aquele desvio, e ouve de Deus as coisas vão piorar, os babilônios vão entrar e vão levar o povo cativo. Ele também ouve: o justo viverá pela fé. E isso estava apontando lá para o evangelho bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, o único de fato justo que pisou sobre essa terra, pois ele não teve pecado. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e hoje pela fé nele nós temos a salvação eterna. Luiz Saião, ele diz que um pouco de sofrimento aumenta a satisfação com a vida. E um sofrimento mais intenso desenvolve em nós melhor caráter e mais compaixão. Vou ler novamente. Um pouco de sofrimento aumenta a satisfação com a vida, que a gente vê que a gente tem muito e às vezes reclama porque não temos um pouco do que achamos que merecemos. E um sofrimento mais intenso desenvolve em nós melhor caráter e mais compaixão. Em meio ao sofrimento, constantemente nós olhamos para o próximo, um olhar mais misericordioso, mais humilde, mais quebrantado. Então não negue o sofrimento, não busque o sofrimento, não celebre o sofrimento, não curta o sofrimento, mas não negue. Voltando ao que falei no início para concluir, o ilusionismo, como disse o Luiz Saião, ele nega a existência do mal e diz que tudo que você sofre é coisa da tua cabeça. Sofre não, não, isso aí passa. A Bíblia não nega o sofrimento. A Bíblia diz que nós sofreremos sim. Paulo diz: em tudo somos atribulados, perplexos, passamos por dor e por sofrimento. O caminho não é negar o sofrimento. Já o ateísta nega a Deus, que diz: se Deus é bom, soberano e onisciente, como pode haver sofrimento no mundo? Mas essa não é a única resposta. Deus é bom, Deus é soberano, Deus é onipotente, e um dia ele vai erradicar todo o mal. E nós sabemos que esse dia chegará. Mas até esse dia, nós ainda teremos que conviver com o mal no mundo. O dualista, o maniqueísta, nega a distinção entre Deus e o mal. Os movimentos de batalha espiritual às vezes seguem nisso. Você vê a pessoa se preocupa tanto com os atos de diabo, está mais preocupado com o que o diabo está fazendo do que Deus. Deus é que é soberano, irmãos. Pare de dar tanto crédito para o diabo. O teísmo aberto, esse que nega que Deus sabe do futuro, nega a soberania e a onisciência de Deus, mas o nosso Deus, mesmo havendo mal no mundo, ele continua sendo onisciente, onipresente, soberano e bom. E a teologia da prosperidade, a confissão positiva negam que o mal pode afligir a cometer o justo, mas não é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Já viu gente que não quer nem falar que está doente? Você vai falar: você está gripado? Não, já estou bem. Espirrando, tossindo, quase morrendo. Não, estou bem, estou bem. Porque aprendeu com uma maldita teologia que você falar que está com resfriado com alguma coisa é pecado. Isso é loucura. Não vamos curtir o sofrimento, mas saiba que o sofrimento acomete o justo. E por vezes é a pérola que Deus opera em nosso coração para nos trazer um caráter aprovado, um caráter semelhante a de Jesus Cristo. Como temos reagido ao sofrimento, irmãos? Como temos agido às intempéries que sobrevêm sobre as nossas vidas? Talvez Deus não vá te responder o que você gostaria, o que você acharia, ou até o que alguém disse que seria,
E se alguém falou para você, isso vai acontecer e não aconteceu, cuidado, pode ser um falso profeta, despreze. É isso que a Bíblia nos ensina. Às vezes Deus faz pior para nós, né? Não para Ele. Os seus propósitos são sempre bons, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para nós parece pior, porque Ele nos responde que a coisa vai piorar mais ainda, como falou para Jeremias e falou para Abacuque. Mas o nosso papel é ficar na torre de vigília, na muralha e viver pela fé, pois um dia nós veremos a bondade de Deus. E seja se você está no até quando ou no para quê, se o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, poderemos passar por ainda que. Senhor, ainda que as coisas fiquem muito difíceis, eu me alegrarei no Senhor. Feche seus olhos, faça a sua oração.